Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós, por favor? Sim, Página 324 do livro grande, lá naquele primeiro parágrafo. Também quero lembrá-los. isso. Roberto, Também foi a reunião de sábado foi gravada? Não, Não, não né? tem ninguém gravando, né? Por isso a gente Tá. está voltando aqui, tá? É, nós só lemos o parágrafo mesmo. Ah, Foi só é? debate, foi só Oh, conversa, foi só debate. Foi muito boa a reunião de sábado. que legal. Pena que não Muito, grava, né? muito participativa. Todo mundo participou e foi legal demais. E vamos repetir a dose hoje. lá. Também quero lembrá-los e imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso deste conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e então elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo, com a condição de que diariamente sintonize com a fonte do seu ser e extraia seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo. É vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Procure lembrar que em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível
em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual, mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler essas cartas e então voltar-se para outros livros esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta, nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez, às vezes, você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível de sua consciência humana atual, pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino, e nenhum outro. Queria falar uma coisa aqui. Vamos derrubar um mito aqui, né? Eu acho que existe até entre nós. É, tenho que dizer que não é suficiente ler estas cartas e então voltar para outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Essa verdade aqui que ele está falando é com letra minúscula. Então, ele está falando aqui de escritos mesmo, está falando de livros, de conhecimento filosófico mesmo, né? Filosófico religioso mesmo. E aí ele diz no próximo: eu, Cristo, digo que não existe verdade, ó, verdade com letra minúscula de novo, está falando de texto, mais alta, nem caminho com letra minúscula, mais elevado para oferecer a você neste tempo. Então ele está falando das cartas. Ok, tudo certo. Ponto para a carta, né? Aí ele diz: talvez você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível da sua consciência humana, que é onde acontece essas dúvidas, né? Atual pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Então, assim, as pessoas podem se identificar com a carta ou não. Ela pode se identificar com o tal, ela pode se identificar com o budismo, né? Com outros escritos que não sejam as cartas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas esteja certo de que aí sim, ó, a verdade espiritual da existência com letra maiúscula é o único conhecimento com letra maiúscula que o levará finalmente à consciência crística com letra maiúscula, que é o seu verdadeiro destino e nenhum outro. Então, não tem problema nenhum, ele tá deixando muito claro aqui que não tem problema nenhum as outras religiões, os outros conhecimentos filosóficos e religiosos. Porém, porém, a verdade espiritual. Ele está falando que as cartas é a única verdade espiritual. Ele está dizendo que a verdade espiritual, que é a mensagem das cartas, né? As cartas apresentam, tanto quanto os outros, né? É, é o único conhecimento da consciência crística. Entenderam isso? A carta é um ótimo. A carta é uma ótima revelação para a consciência crística. Também é uma ótima, maravilhosa. Mas os outros escritos também podem levar a isso. É isso que eu entendo que ele está dizendo aqui, né? Para a gente derrubar esse mito, né? Porque parece que fica essa coisa de que são as cartas. E não, porque ele fala aí disso nas outras cartas, né? Das outras religiões, dos outros indivíduos de outras religiões, né? Dizendo que haverá o dia, chegará o dia em que todos os religiosos estarão é, é, proje- é, estarão conscientes do universal como supremo, né? Como supremo, consciência universal.
esse é o ideal, né, que ele deseja. Entenderam isso? Bom, Então, assim, diga, eu Roberto. entendo que o que ele está falando aqui é sobre a verdade espiritual da existência, Sim, que sim. é o que ele fala para nós na carta o tempo todo, né? Conhecer as leis universais da existência, da página 49. E que Beleza, é esse é isso o aí. único conhecimento, Exato. que Mas, as mas o religiões, as conhecimento. filosofias não entregam isso. Não, tudo bem. Mas, assim, é importante entender, porque senão a gente vai voltar para aquela questão da panelinha, né? Do separatismo, entendeu? Ele diz que a religião é o primeiro passo para o processo de iluminação. Então, embora, né, eu já estive do outro lado, né, do lado da cegueira, né, que eu não entendia isso, eu não tinha essa iluminação, mas eu estava no processo, tanto que estou aqui hoje, né, com vocês, buscando essa consciência, né? Então, é só para entender isso que mesmo mesmo nos escritos, né, no domínio, né, cultural e religioso das religiões, também o indivíduo está se iluminando, só que um processo, né, no seu momento, né, que é o momento da consciência. Entenderam isso? Eu não estou entendendo isso aqui, não. Estou entendendo que ele está dizendo que você pode buscar em qualquer outro lugar, Mas é isso mas que ele está mais dizendo. verdadeiro. É, você pode procurar, mas mais verdade e mais elevada do que nas cartas dos Cristos, você não vai encontrar. Esse é o que eu estou Sem andar, a interpretando. gente vai andar, mas pode ficar Você andando em pode círculos, né? procurar. Hã? Andar em círculos não É, significa caminhar para frente. É, Ele você está pode falando, até eu entendo, procurar, você eu pode sempre tentar entendi. procurar outras verdades. Mas Eu como aqui sempre está nas entendi cartas e na elevação das cartas, não vai encontrar. Essa eu estou eu me interpretando dessa lembro, forma. que não eu me existe lembro, outro fundamento. Ele está tem, dizendo que a verdade espiritual é o único conhecimento que levará à consciência crística. A verdade Sim, espiritual da existência, não é só Eu a verdade sei, espiritual, é da sim, existência. da existência, ok. Mas essa verdade espiritual, vocês acreditam que em outro local pode acontecer ou não? Pode, se a pessoa sim, tiver um Como é que despertamento. Buda chegou à iluminação? E outros sim. mestres? Não, é. Como é que Jesus chegou à iluminação? Foi pelas todos cartas? eles chegaram, todos Não, eles eu estou chegaram por entendendo essa assim, você realidade da pode ter os existência meios para real. você. Veja bem, gente, eu não sou, eu não estou dizendo que as cartas que outro, não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que o que eu entendo aqui, Cristo está dizendo que a consciência, a verdade da existência, a verdade espiritual da existência é o único conhecimento para a consciência crística. Ok, isso é uma coisa, tá? As cartas nos ajudam para isso, ok? As cartas nos ajudam para isso, e muito. Mas a verdade da existência pode ser encontrada em outro lugar. Tanto é que existiram já outros mestres antes das cartas. Entenderam isso? Sim, entendo isso, sim. Pronto, então Só é só que isso. essa frase aqui em cima, mas tenho que dizer, ele está se referindo às cartas, e que não haverá outro livro que vá ter tanta verdade e seja tão mais elevado que as cartas. Eu estou entendendo isso. E aí embaixo, aí sim, ele vai falar da verdade espiritual da existência. Ele está dizendo que não é suficiente ler estas cartas. Não é Uhum. suficiente. Tá Não. entendendo? É sim, olha aí. Não é suficiente ler estas cartas e então voltar-se para outros livros. Então, Não, tudo bem. Nesse caso aqui, as cartas aqui agora, nessa dimensão, né, nesse momento agora, ela é o livro, vamos dizer assim, ela é o Santo Graal, tá? Nessa dimensão que nós estamos aqui, nesse momento uhum. universal. Nós estamos privilegiados, ok, certo, tudo certo, também concordo. Mas ele está dizendo que a consciência, a verdade da existência, tá? A verdade da existência, a verdade espiritual da existência, ela
é o único conhecimento para a consciência crística. É isso que ele está dizendo, tá? Ele está sendo bem específico. E eu estou falando isso justamente por quê? Porque nós sabemos que outros mestres se Sim, iluminaram, tá? Sem as cartas. É só isso que eu estou dizendo aqui, tá bom? sim, mas Só para então a por isso que eu gente estou falando, não. tem duas Só para a gente. situações. Entendi. Só Tem para a duas gente situações. não haver separatismo, né? Assim, Uhum. panismo, tá? Só O por que eu isso. entendo nessa primeira frase, mas tenho que dizer, é que é o seguinte: não espere encontrar nos outros livros alguma coisa para confirmar que essa carta é a realidade e é o caminho. Ok, Essa é a que eu estou perfeito, entendendo. Não adianta você perfeito. buscar em outros livros, mas a questão da verdade espiritual da existência não quer dizer que é só na carta que você vai Pronto, conseguir, perfeito. certo? Entendeu? Fala, Mário. É isso mesmo que já foi dito aí. Eu acho que já completou aí. Eu só queria reforçar que essa realidade da existência, né, dependendo de cada cultura, tem um linguajar diferenciado, né? Mas, na verdade, cada cultura que representou, e até hoje ainda representa outros avatares, elas se conectaram com essa mesma realidade da existência, né? Cada um falou a sua maneira de acordo com a sua cultura, né? E a outra Uhum. coisa é que tem uma passagem que ele comenta que a Canal, que escreveu o livro, ela, né, pelo que eu entendi, ela foi a pessoa que mais realmente conseguiu transmitir o conhecimento do jeito que ele falava, né? Então, assim, isso também não diminui os outros que, de alguma forma, canalizou e talvez distorceu um pouco, mas que o conhecimento que esse outro canal, né, possa ter transmitido tem um peso também muito importante, até mesmo para completar alguma coisa que possa estar nesse livro, né? Só que o que eu entendo é que me parece que até então a Canal foi a pessoa que mais estava preparada realmente para absorver o conhecimento crístico e por isso que ele chama esse livro de um roteiro mesmo, já, digamos assim, mais rápido para você trilhar esse caminho, mas não quer dizer que outros livros que também tem essa radiação crística, não possa também direcionar a pessoa para essa realidade da existência, né? É isso. E sabe por que que os outros escritos não são tão assim, é, eles são imperfeitos em relação às cartas, porque as cartas elas foram canalizadas, né, por um ser que foi preparado especialmente para receber a revelação, ok? Perfeito. Os outros são o quê? Ele diz nas cartas que os outros escritos são interpretações humanas. Daí o problema, entendeu? Então, em termos de purismo, né? De Pureza. pureza, em termos de pureza, as cartas é perfeito, revelação pura. Os outros sofreram interferências da consciência humana, né? Do ego humano. Daí o problema. Mas, mesmo assim, né, antes dessa revelação, houveram outras. Inclusive, a própria Canal é uma delas, né? A Canal é uma delas. Ela se inspirou antes das cartas. Entenderam? O que é que eu estou querendo Uhum. dizer? Mas é isso Sim. aí mesmo, tá tudo certo. Podemos seguir. Se não tiver mais nada bem para falar. Eu não sei se eu vou me colocar adequadamente, mas quando eu comecei a ler as cartas, ela realmente tem uma verdade que é universal, é um
um nível de conhecimento bastante profundo acerca da realidade real, verdadeira, aquilo que existe além das nossas aparências. Isso é um ponto que eu percebi. A outra coisa que faz um diferencial profundo é que a Canal, ela já estava numa frequência extremamente elevada. Ela estava praticamente falando a partir do seu eu superior. Então, o entendimento que ela tinha possibilitava a ela chegar a um nível, quando ela transcrevia a voz de Sananda, de Cristo, de uma forma que, quando, quando as pessoas elas tinham profunda dificuldade de entender mesmo, assim, até mesmo a leitura escapava. Sabe quando ela foi feita a partir de um nível muito elevado de consciência, de maneira que as outras, todos nós, tínhamos dificuldade real de entender, compreender no nível em que deveria ser adequado. Então, nós estamos, não digo estamos, mas estávamos num nível aquém da possibilidade de compreender, tanto que todos nós temos muitos anos de leitura e a cada leitura ela envolve um debulhar de coisas que estão nas entrelinhas e que a gente se debruça e como no sábado a gente ficou a live toda com um único parágrafo. Quando ela foi feita num nível, ela estava na quinta dimensão, praticamente. Ela não estava falando a partir, transcrevendo a partir dos 4 corpos inferiores, o físico, o emocional, o mental e esse nível. Ela não estava, não transcreveu aquilo que ela ouviu nesse nível, ela já estava a nível dos corpos superiores, né? Atma, Buddha e Manas. Então, há essa dificuldade real de muitas pessoas de não compreenderem assim, e às vezes é tão direto a verdade que ela conseguiu canalizar nas cartas, que muitas pessoas, mesmo assim, eu conheço várias pessoas que são extremamente inteligentes, mas é uma inteligência ainda muito ligada ao corpo, à mente. Então, assim, as cartas, elas realmente foram para escrever nesse nível de entendimento, você tem que ter feito muita purificação interior para realmente liberar muitas crenças limitantes que impediria ela de fazer adequadamente o processo. Tem os livros que aí estão, ou de outros autores, outros mestres, são interessantes, mas a profundidade com que ele quis transcrever nessas cartas, elas são de natureza em que a mente da pessoa que conseguiu transcrever isso estava num nível profundamente assim, elevado, não é profundamente, seria muito elevado. Tanto que a maior parte das pessoas que começaram comigo, assim, tiveram dificuldade profunda de compreender e aceitar
Na verdade, a verdade é algo perigosa. A verdade é algo perigosa. Porque quando você entra em contato com ela, e se você for capaz de assimilar, ela transforma verdadeiramente a vida de cada um de nós. Então, ele está trazendo uma verdade, a verdade da existência. E isso é uma coisa que pouquíssimos, agora que está surgindo mais escritos acerca desta verdade da existência, da forma, da realidade real, verdadeira, como funcionam as coisas. E isso é um conceito muito difícil de assimilar pela maioria das pessoas, porque a maior parte das pessoas estão extremamente dominadas pela mente, pelo ego, e com muitas sombras, né? E é por isso mesmo que a verdade da existência, como colocada nas cartas de uma forma tão direta, assusta. E assustou muitos que eu conheço, assim, que são pessoas extremamente brilhantes mesmo, assim, inteligentíssimas, e mesmo assim é uma verdade. A verdade assusta. Desculpa. Mas é isso mesmo. Assusta bastante. Assusta. O ego, a mente humana, né? Cristo diz na carta que ela rejeita, né? Ela rejeita, é um bloqueio, uma muralha, uma coisa assim, inacreditável. E eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Não sei com vocês, mas comigo aconteceu. Pronto? Vamos? Então, um detalhe aqui. Por exemplo, eu tenho procurado ler outros livros assim, que inclusive você encontra no próprio site, né, original das Cartas de Cristo, né, que são sites que também vieram também da consciência. Então, assim, eu percebo isso que está sendo discutido aqui, né? Por exemplo, ele até comenta, né, que tem outros autores que irradiam a consciência. E a gente realmente percebe que as cartas ela tem essa pureza realmente. É quase que como ela toda parece um mantra quando você está lendo. As outras, embora tenham ruídos, mas elas trazem outras informações, como por exemplo do período que ele esteve no deserto, que acrescenta mais informações de coisas que ele fez no deserto e que não foi falado no caso, nas cartas de Cristo. E a gente sabe, porque que é da mesma consciência, porque não entra em controvérsia, sabe? Tudo se encaixa direitinho. Agora, o caminho da maestria, por exemplo, foi um deles, que eu percebi isso. Não tem a pureza e a intensidade, né, que as cartas conseguem atingir, mas, por outro lado, traz algumas informações que ajuda a completar ainda mais o entendimento das cartas. É isso que eu percebo. Bom, aí nesse caso, né? Eu quis dizer uma coisa, né? Desde o início eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando com relação à verdade espiritual da existência que é refletido aqui nas cartas, com muita pureza e profundidade, né? Com relação à escrita, aí eu sou Cartas de Cristo, aí eu não busco outras fontes, não. Por quê? Porque Cristo diz que as cartas têm tudo o que você precisa. Não estou dizendo que não possa acontecer, tá? Esse bloqueio já acabou na minha cabeça. Eu não tenho mais esse problema, essa separação. Eu já enxergo a consciência como um todo.
em todas as pessoas, em todo ser vivo, né? Matéria inanimada e animada, não importa. Já consegui superar isso. Agora, quando se trata de textual, Cristo disse que as cartas é completa, tá? Nesse ponto, eu não preciso buscar outros livros. Eu não preciso, eu não vou, tá? Mas não, Mário, não, tá tudo certo. Se você vai, se você entende, busca, tal, tranquilo, tá certo? Só para esclarecer isso aí. Agora, em termos de revelação da verdade espiritual da existência, esse conhecimento, sim, pode ser adquirido de outras formas. Escrita, mantra, sei lá, né? Meditação, enfim. Isso sim, né? Porque a consciência ela usa o que ela quiser, onde quiser, né? Mais ninguém? Vamos lá. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nestas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades, e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual, que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência, ainda não penetraram o ozônio mental e emocional que os aproxime das fronteiras do espaço. Não, Fechou, né? fechou. Não siga aqueles que encontram prazer em e escrevem a respeito das maravilhas, das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. É o que eu falei naquele dia pro Vladimir aqui na reunião, né? Ele foi, né, usuário, né, por um tempo Ayahuasca. da ayahuasca, né? E aí eu falei exatamente isso aqui para ele, né? Sobre essa questão de que eu entendo que, né? A gente já entende que a consciência é silêncio, né? Silêncio, meditação e silêncio. Você faz a conexão com o universal, né? Então você não precisa de substâncias, não importa qual seja a substância, mesmo que seja água. Se uma religião estiver dizendo que a água é benta e que vai te levar à consciência, tá fora. Não tá, tá errado isso aí. Não, não vale, né? É isso que eu quis dizer, né? Pode ir, Solange. Quando você usa substâncias materiais como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência humana nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A unidade verdadeira, a única verdadeira energia, a verdadeira força vital, dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais,
mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores de consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a sua razão de viver e sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que É, você... Tá, pode legal. falar. Irmãos, por que que na consciência humana não é possível é, fazer esse contato com a consciência divina? Alguém sabe? Alguém poderia responder isso aí? Antes, eu vou procurar o texto aqui. Está falando que a consciência humana não pode fazer contato com a consciência divina? Não, é porque que eu posso ter me expressado mal. É isso mesmo. É isso mesmo. O texto está dizendo isso, né? Ó, a consciência de se quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. Então, você tem que transcender a consciência humana. Então, mas é através dela que a gente começa. Mas o contato não é nela. Ela é um estágio. A consciência humana é o ego, né? Ela é um estágio. Exato. um estágio. Estou procurando aqui o texto na carta 8. Aqui, carta 8, página 271. Esse texto, por um tempo eu fiquei encucado com ele, assim, foi enigmático, né? E aí ele diz assim, ó, na carta 8, página 271, no terceiro parágrafo: o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência e nada mais. Eu fiquei ao tempão, rapaz, raciocinando isso aqui, buscando entendimento, porque eu fiquei muito confuso com isso aqui. Aí lá na carta 7 e na 6, né, onde ele vai falar da criação, né, do homem, eu entendi aquilo ali. É porque a alma não, desculpa, a mente humana, né, o físico, o material, ele está em frequências baixas, Isso, entenderam? É por causa disso. Por isso que na consciência humana, que é onde reside o pensamento, e lembra que no equilíbrio, lá na consciência universal, o equilíbrio e silêncio, o pensamento, ele é um problema, ele impede você de contactar com a consciência universal, o pensamento humano. E o pensamento isso. está no cérebro, né? Então é por isso que na consciência humana você não consegue contactar com o universal, porque você está em frequência vibratória baixa, que é o que ele falou agora aqui, entenderam? Sim, Então, para você poder ter esse contato com a consciência universal, você precisa sair da frequência baixa e para a frequência alta. Por isso que ele fala lá que a gente tem altos e baixos, altos e baixos. O que é altos e baixos? É frequências altas e frequências baixas. É por isso que um dia a gente está up e outro dia você está down. Porque as frequências estão oscilando no corpo. Esse aí é o que eu entendi, né? De tudo que eu estou resumindo aqui, né? Foi o que eu entendi. mas é isso mesmo. Eu também concordo com a maior parte do que você colocou. E realmente é tudo frequencial. Quando eu fiz aquelas colocações de como muitas pessoas consideram estranhos aquilo que está colocado nas cartas, é porque realmente elas
não conseguem compreender por conta das crenças limitantes que todos nós temos, né? É muito assim, é você pegar uma criança da primeira série e tentar fazer com que ela compreenda a álgebra avançada. Então, há uma questão aí que é um nível de consciência que ela ainda, a criança não tem e que não permite a ela entender alguns conceitos. E a maior parte das pessoas tem isso. Falando, aprofundando, a quarta dimensão, o corpo, a quarta, o astral, o campo astral, que tem várias subdivisões, elas, a Terra não vai passar direto da terceira para a quinta dimensão, porque a quarta dimensão é imaginação, é a mente elucubrando sobre, formando coisas. Tudo por isso que ele pede para que a gente não se perca muito no corpo, no campo astral, porque é a imaginação, é uma falácia, é apenas as nossas crenças mais elaboradas, não há consistência. A consistência existe a partir da quinta dimensão, onde realmente existe uma forma física, de certa maneira. A quarta dimensão, ela é o campo da imaginação, é o domínio do ego, da mente inferior. O texto, para fechar o texto, diz assim: toda a sua existência é uma questão de frequência vibratória, né? Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, então é transcendente mesmo, né? Mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. É fantástico isso aqui. E eu lembrei aqui que aqui na Carta Nova ele fala que a Canal, ela, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Ele diz que a Canal, tá aqui, ó, na página 312. Ó, o processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetido a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e os sofrimentos envolvidos em sua vida moderna. Aí ele diz: com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela aprendeu a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e teve sua experiência pessoal, tal, 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 tal. Então, ela abandonou, né, realmente, essa como é que diz? A frequência vibracional da mente dela não estava nisso aqui. Ela não estava aqui, ela estava aqui presente, né? Como ele disse, está em duas dimensões, mas a frequência vibracional dela, como a Celina acabou de dizer aí, né? Tava altíssima, né? Uma Então, das coisas é exatamente aquilo que eu coloquei algumas vezes, de ela olhar para os fatos e não se conectar com aquela questão emocional baixa que as pessoas insistem em continuar aceitando, vendo programas que mexem muito com as emoções. A gente, ela realmente chegou e elevou a frequência dela a ponto de ela se tornar desapegada sobre as questões que estavam na vida dela, que os outros. Ela foi uma pessoa que
tinha uma coluna no jornal onde ela respondia sobre questões emocionais que as pessoas traziam. E disso ela foi compreendendo a natureza das frequências emocionais que geravam angústia nas pessoas. E isso foi importante também para ela. Então, é isso. Ela Pode ir, Solange. Pode ser que você leia estas cartas e decida continuar como está, em sua ego-consciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de que qualquer outro caminho não trará as compensações que sua alma, escondida e silenciosamente esperando por sua libertação, anseie por experimentar, especialmente a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente e o de procurar infundir em outras mentes receptivas a plena compreensão inspirada de quem você e eles realmente são e o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles abandonam a sua própria vontade e buscam na fonte do seu ser por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torna-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver um ensinamento com o estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres, certa quantidade de nutrição física deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico-espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que, enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos de seu trabalho, de sua conta bancária e de seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso o que se experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram os seus olhos para a plena compreensão de que todos são a individualização da fonte do seu ser, que são uma condição dos impulsos perfeitos, Combinação. que Combinação. são uma combinação dos impulsos perfeitos de criatividade e amor. Elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo, pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais, o que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústria, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei primordial da existência que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver no mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo de autossatisfação?
A resposta está na minha afirmação. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Olha a Quando, dica aí, viu? é, Que dica, hein? quando estiver envolvido em uma discussão que se conceda plena justiça a ambas as partes, escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que, como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transformar-se em colheita. E até lá, você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. O que você gostaria que as pessoas dissessem a respeito de seus erros? Diga-o, pense-o a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda honestidade: não há nada para perdoar. Aí, ó. Perdão não tem nada a ver com sentimento, né? Uma coisa que foi. É um mito, né? A pessoa acha que perdão é perdoar, é uma coisa de sentimento. Ah, eu. Me desculpa, tal, não sei o quê, né? E não é nada disso, né? Perdão é um entendimento, é uma compreensão, né? É uma racionalização, né? Sobre o estado do outro, né? Tão clara, né? Que você pode dizer com toda honestidade, né? Por que que você pode dizer com honestidade? Porque você sabe na consciência o que está acontecendo, né? É muito profundo isso aí, né, gente? Meu Deus do céu. É. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldades, ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para as situações com o olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora para o bem deles e para o aprimoramento futuro do seu bem-estar, olhe para eles apenas com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro. Leve-os em pensamento até a fonte do seu ser e saiba com certeza que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peça orientação para a consciência divina, para saber se você pode abandonar o assunto da melhoria deles e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação de seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento,
Permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias. Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor do que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior, onde você pode sentir plenamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor, desejará pedir desculpas do fundo do seu coração pelo mal que causou. A dor que causou sem saber e de forma inconsciente será a sua dor, e você não descansará até que tenha conseguido, através de palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você então terá curado a ferida, e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade. Você terá aceito e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas próprias defesas e, por causa disso, descobrirá que, finalmente, está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Essa nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando os seus direitos.
nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los, nem reduzir a sua autoestima. Estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento físico ou emocional. Posso fazer um comentário sobre o penúltimo parágrafo? Você também começará a remover suas próprias defesas e, por causa disso, finalmente está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Isso é aquilo. A autoestima está no umbigo e a falta dela, quando você se permite considerações negativas sobre si mesma, é aquela questão de você começar um processo de afetar esse centro de energia, e aí ele se manifesta como, para se proteger, ele cria a gordura abdominal. Então, nós podemos ter uma ideia do quanto as pessoas estão mal consigo mesmas, porque a obesidade é algo que está graçando pelo mundo. Então, o processo de autoestima envolve você ser capaz de olhar para si mesmo e perceber as suas incongruências, as suas crenças que levam a você ter um problema com o outro. Primeiro, nós temos que resolver em nós, muito profundamente. Isso envolve aquela coisa de você realmente, se alguém xingar você, igual o Leandro Carnal fala daquele exemplo do aluno, fala assim, você é um careca, xingando ele ponderou que aquilo lá, ele não entrou naquele aspecto emocional baixo que o aluno trouxe para ele. Ele ponderou e falou assim: não, eu sou careca. E qual é o problema? Então, quando diante de situações assim que te coloquem em situações bastante negativas, você tem que olhar, e se alguém falar assim, você é uma esquizofrênica, e assim, aí você tem que ponderar primeiro, saber o que é essa condição, e a segunda, considerar o quanto aquilo é verdadeiro ou não. E aí você agradece a pessoa que fez essa colocação, e você começa a observar todos os aspectos daquela condição, se você tem ou não. Então, para chegar a um determinado momento em que, se a pessoa te injuriar novamente, você tem a consciência de que aquilo não está em sua aura, você não tem aquele aspecto, mesmo que seja uma pessoa que fale que você é alguma coisa muito negativa, você tem que ter o discernimento e para compreender, primeiro, o que foi colocado, e segundo, se aquilo cabe ou não a você. Então, esta parte aqui, quando você alcança a verdadeira autoestima, isso envolve um conhecimento profundo de si mesmo, antes de imaginar. Então, quando os outros vierem a você, no parágrafo seguinte, essa nova compreensão de si mesmo inspirará em você um grande respeito para com os outros, porque você conseguiu perceber em você os aspectos que a gente tem que trabalhar em nós. Antes de considerar, então, o seu respeito é verdadeiro, a dignidade que você olha para o outro é verdadeira, não é algo fruto dos seus pensamentos, porque isso é uma condição que transcende os pensamentos e as emoções, é um estado
de espírito, literalmente, a paz de espírito. Então, é bastante importante que você tem que atingir um grau de consciência de si mesmo para realmente trabalhar a partir de uma autoestima real, verdadeira. Então, essa autoestima que está ligada a este centro de energia, ele também envolve você gostar de coisas boas, assim, de ter consciência de que, assim, não vou saber que o fumo é uma coisa ruim, drogas são uma coisa ruim, e você realmente se esforçar para ter uma vida saudável. É nesses termos que a gente tem que trabalhar. É isso, Celina. É, Mas isso não é uma regra, não, né? vem, na verdade, é um processo natural. Você tem que atingir um nível de compreensão das suas faltas a ponto de você perceber que o outro, qualquer que seja a injúria, a manifestação que o outro, negativa que o outro faça, é importante. Aceitação, lembra? Aceitação é 350. O próximo é razão e aqui a 500 Hz é amor. É Desculpa, um, eu não fui claro na pergunta, né? é, Eu quis dizer o seguinte, que a gordura abdominal, tá? A gordura abdominal, né? Ela é uma regra nesse contexto aí que você está falando? não, ela não, a pessoa pode não ter, ser uma pessoa obesa, ser uma pessoa, pessoas sem, mesmo sem, é a forma como o corpo energético dela reage a essas coisas. O mais Tá, frequente é, mas entendi. não é absoluto. Então é uma das formas que isso pode se manifestar, né? Isso. Ah, entendi. Ô, Eu só Rodrigues, queria você tirar. trabalha. Rodrigues, Oi, diga, Mário. você está malhando? Eu Vamos não. cuidar e malhar, né? Não, é porque eu perguntei, porque, desculpa, Celina, eu estava lembrando dos lutadores de sumô. Ah, Porque, assim, eles precisam ser gordos, né? Quanto mais gordo, né? Para esse tipo de luta, quanto mais gordo, melhor, né? E aí tava aqui quebrando a cabeça, né? Pô, mas então os lutadores de sumô são de baixa autoestima, né? Talvez É, até sim, né? Talvez até sim, né? Mas assim, mas, não que isso seja uma regra, né? mas eu acho que, assim, isso que Celina fala sobre esses canais energéticos, né? Que a yoga, ela consegue trazer esse conhecimento de uma forma tão clara, é exatamente você poder deixar esses pontos energéticos que realmente existem no nosso corpo, né? Como o chakra aqui da emoção, né? O do baixo ventre, o que a gente chama de terceiro olho. Quanto mais desobstruídos, né, realmente a gente vai conseguir ampliar essa consciência, né? Então, acho ter esse cuidado, né, com esses canais energéticos, a partir do ponto de vista físico e emocional também, eu acho que é bem importante isso, né? Eu acho que é nesse sentido aí. Não significa que isso vá atrapalhar 100%, mas eu acredito que
ter essa consciência já é um bom começo da pessoa poder lidar com esses pontos energéticos de uma forma mais precisa, né? Mas é só essa dúvida que eu tinha, né, que eu queria esclarecer. E o fato da gordura abdominal não ser uma regra, né, com relação à baixa estima, né? Porque senão os Estados Unidos tá frito, né? Porque os Estados Unidos têm um país extremamente obeso, né? Extremamente obeso. E, e a Mas obesidade até mórbida, né? então, mas isso é um reflexo do quanto aquela coisa do self-made man está incutido na. Então, eles têm, assim, aquela necessidade realmente de valorizam, Comer. não comer, valorizam, por exemplo, aqueles modelos que as pessoas ficam, reverenciam, Ah, adoram, tá. Os fitness, daqueles. né? É, Corpo perfeito, tá. então, essas coisas, e o bullying que há entre todas as classes sociais, assim, que você tem que ter um determinado padrão físico, um dinheiro. Então, se eu não tenho o carro do ano, eu não valho o que o outro vale. Essas coisas, assim, que estão ali graçando naquele país, que, assim, o Brasil também, vários países, assim, que essas questões de você achar que você se depreciar, isso é Sim. uma coisa muito importante. A gente, realmente, eu me depreciava muito, assim, levei anos para conseguir chegar a um estado emocional razoável, assim, de começar a considerar a minha pessoa ao invés dos outros. Então, lá nos Estados Unidos, mostra, é gritante, as pessoas com problema de coração e problema de obesidade, porque elas não se gostam. No fundo, elas não se gostam. E admitir isso é o começo. Assim, não adianta fazer bariátrica e usar todos aquele Ozempic, aquelas coisas para diminuir. Não há, não é isso. Então as pessoas estão num nível assim de doença, com um emocional completamente comprometido. E o emocional mal resolvido dá as doenças do físico. Isabel, você já pegou o paciente com esse problema? Peraí. De obesidade? Hein? Eu já atendi pessoas obesas, mas não era o problema dela não era sobre a Ah, obesidade, assim, o que ela relatava, né? Não autoestima. foi ali por causa disso, Entendi. mas, mas já peguei. Fala, Ana. Ô, Rodrigues, eu até já atendi uma moça que ela era bem obesa e ela não tinha a menor vergonha ou autoestima baixa por causa disso. Nesse ponto, ela era bem resolvida até. Mas Legal. assim, né, cada um. E tem gente magérrimo que é cheio de. Ah, porque eu tenho uma pochetezinha de vala, não sei se é peixinho de vala que eles falam, né? Tem sempre um defeitinho para colocar. Tá certo. Diga, Aninha. Então, a respeito do que a Celina comentou, né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não generalizar coisas sobre um país, porque eu acho que isso é um mal
da civilização atual, né? Essa questão toda que a Celina falou da autoestima, de querer ter o carro do ano, querer ser o mais, ter mais que o outro, eu acho que isso é uma questão do ego mesmo e que permeia todas as sociedades, está no ser humano. Eu acho que não dá para dizer que nos Estados Unidos, e mesmo assim o nível de obesidade aqui, a primeira vez que eu vi em 2001, assim, era impressionante. Você via famílias de gordos. Eu fiquei impressionada. E foi para a Flórida mesmo que eu vi. E isso diminuiu muito, muito. Então, talvez no passado tivesse essa característica, mas isso está se reduzindo a partir do momento que eles foram obrigados a colocar a especificação nos produtos de quantidade de gordura, quantidade de sal, e uma educação alimentar que é feito desde as escolas, né? Então, só esse ponto, a gente ser cuidadoso no sentido de não generalizar ou não achar, o francês não toma banho, sei lá, coisas desse tipo, né? Não tem dados suficientes. E mesmo que se tivesse dados, né? Você pode ter dados de um país e não ter de outro, e esse outro país sofra as mesmas questões. Eu acho que são características inerentes da raça humana, do homem, do ego, né? Que age em qualquer lugar do planeta, né? Onde existe um ser vivo, né? Que ele fala que todos os seres vivos têm ego, o ego vai estar presente. E essas atitudes acho que são dirigidas, né? Quando o ego assume a condução. Mas uma coisa que se sabe, assim, eu acredito que de certeza, né? Uma das coisas que contribuíram para a obesidade americana foram os fast foods, né? Alimentos extremamente açucarados, né, e gordurosos. Bom, isso aí. Mas, por exemplo, na China, é difícil você ver um chinês gordo, né? Eu, pelo menos, nunca vi um chinês gordo. Eu nunca vi um chinês gordo. Mas deve existir. E o japonês, que também, né, tem é mais fácil você ver um japonês gordo do que não gordo. Também tem essas características, né? E o Brasil, que também, depois desse advento do fast food, né? O Brasil também passou um aumento, né, da obesidade. Mas, lógico, isso não é um fator predominante, né? É um dos fatores, né? Roberto, vai encerrar aí? A gente já está com 1h30, né? Aqui. Podemos dar continuidade amanhã. Só completando o que você falou, né, as últimas coisas que eu li a respeito da China é que 50% da população chinesa está acima do peso. Então, e assim, fast food aqui, assim, os hambúrgueres que tinha aquelas coisas imensas, não tem mais. As porções estão reduzidas e tem uma educação alimentar a partir do próprio Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o que pode ser servido nas cantinas, igual no Brasil. O Brasil também tem um problema de obesidade, né? Criança que Uhum. só come Doritos e Bis e Coca-Cola e McDonald's, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa geral mesmo. Tem uma cidade no México, uma cidade não, uma região no México, que a água de lá é a Coca-Cola. Nossa, Por quê? Porque a água disponível, quando está disponível no sistema público, ela é contaminada, é uma água impura. E a água que é na fábrica da Coca-Cola, a água é uma água tratada. Então, os habitantes resolveram tomar Coca-Cola porque tem mais chance de, vamos dizer assim, menos chance de se contaminar, né? Sofrer problemas de saúde. Só que isso virou uma pandemia, virou um problema sério na região, e aí a população hoje está maciçamente, né, com diabetes. Um De negócio doido.
Negócio de doido, né? Sei A lá, não gente, é. a gente, a gente tem Rodrigo, a sorte Vocês de viver, a assistiram. gente tem a sorte de viver num país tropical, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, você não tem a quantidade de frutas que a gente tem aqui à nossa disposição, né? Então, às vezes as pessoas ficam sem opções, assim. E eu me Tem- lembro que quando eu fui morar lá, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu pensava que eu ia encontrar polpa de frutas lá, vê? Eu comecei a ir no supermercado e o máximo que eu encontrei na época foi umas frutas lá congeladas. Então, assim, não é como aqui, né, que a gente tem as frutas de Aonde é isso, épocas à mãe? disposição. Oi, Mas em que ano que você morou aqui? isso foi em 2011. Em É, que por- 2011, estado? e em Qual que estado? eu não, New eu, Jersey. eu só não acho mandioquinha, que eu gosto muito. O resto, tudo eu acho. Gente, Mas assim, se olha, vocês não assistiram o documentário que chama Super Size Me, vocês devem ter visto essa Eu já experiência. assisti. Vale a pena, porque assim, na minha casa nunca entrou refrigerante, meus filhos queriam me massacrar, mas é uma questão de consciência mesmo que a gente vai adquirindo, né? O É. quanto você cuida daquilo que você coloca atrás para o seu corpo ou não, né? Mas é isso. olha, a experiência que eu tenho da minha filha morar aí nos Estados Unidos é bem diferente do que vocês estão falando. Eu fico impressionada, até em aniversário de criança. Aí nos Estados Unidos tem eu estou falando aí porque a Lúcia estava falando, né? Aquelas cenouras pequenininhas. Nos aniversários tem cenoura, tem brócolis, tem assim, até umas verduras que tem lá, que são diferentes daqui, que eu fico impressionada. Gente, como é que as crianças de lá, o meu neto, come, né, desde pequenininho, no pratinho dele, minha filha colocava os legumes assim, as frutas, e ele ia comendo. Então, assim, lá onde minha filha mora, a alimentação deles lá, eu acho muito bem Equilibrada, correta, né? cor- Equilibrada. correta. E frutas, tem, gente, olha, é tanta coisa diferente que eu vejo lá. A abobrinha, você vê a abobrinha até de duas cores. Eu fico Vários, assim, como é que. Oi? tem vários tipos, né, de produto. Assim, Vários a tipos. oferta é muito grande. Cenoura, parece que tem cenoura branca. Não é isso, Ana Lúcia? Cenoura colorida, tem tomate. Colorida, tem beterraba de outras cores, abobrinha em cima é verde, embaixo é amarela. Assim, inúmeras coisas que aqui no Brasil não tem. É, tem, mas assim, só um tipo, né? Então, assim, a realidade lá da onde minha filha mora é bem diferente do que vocês estão falando. Não, aqui eu encontro o que eu falei, só mandioquinha que eu não encontro, só congelada no mercado brasileiro. Mas o resto a gente acha tudo. É caqui. Mandioquinha, mandioquinha que você está E dizendo, será É que é o que eu chamo batata de. baroa, Oi? chama batata baroa no Rio, né? Ah, batata baroa. Eu não ligo a muito batata, isso a aí, eu nem me batata lembro de barô, ver lá. a batata barô é aquela que ela é quase É, vermelha por fora e é é, branca por dentro. Ela é amarelada. é amarela. Então, Essa daí é gente, batata doce, Rodrigues. Não, não, não é doce não, é outra batata. Ela Não é tem um aquele sabor. vermelho da batata doce não, é quase marrom, uma coisa assim. Eu falei tem, vermelho, mas Não é mandioca. não, Beterraba, não. Eu vou descobrir o nome, eu falo depois. tem uma batata doce, beterraba. Beterraba é vermelha por fora e por dentro. tem batata doce meio rosada, tem batata doce alaranjada, tem batata doce roxa. E outra coisa, né? Tem disponível, tem abundância e é barato, né? Não.
Não está mais Olha, barato. barato para nós, né? Não, para eles lá pode até ser, mas é Eles, bem. para eles, para eles. É. A inflação aqui está pegando a gente de calça curta, viu? Está muito difícil. Enfim, É Ô, mesmo? Rodrigues, sim. desculpa, Ana Lu. Não, tudo bem. Acho que a gente está querendo encerrar a reunião, mas se vocês quiserem saber mais quanto que paga uma dúzia de ovo aqui, Não, Quanto? eu não ovo quero, não quero saber, não. orgânico sai US$ 7. R$ 42 uma dúzia de ovos, é o que eu pago. É Tá. porque houve Essa é uma a galinha dos ovos, essa é a galinha dos ovos de ouro. questão, é que o, os ovos acabaram porque um estado todo que produzia foi sacrificou, teve que sacrificar todas as galinhas poedeiras, e Sim. aí houve uma falta de ovos, por isso que o Brasil também está mandando tudo para os Estados Unidos a um preço bastante interessante. Aí custa caro e aqui também, mas não é só o ovo foi um exemplo. Por exemplo, o leite, o iogurte, tudo subiu de preço. A loja que era Nossa, US$ 1, que era Dollar Store, agora é US$ 1,25. Ou seja, 25% de inflação, né? Não num ano, é óbvio, porque é US$ 1 desde 1900 e bolinha. Agora, a partir do ano passado, aumentou para 1,25 a Dollar Store. Olha, Ana, eu não quero criar nenhum tipo de celeuma com o que eu vou falar aqui, tá? Mas os Estados Unidos é um país, Cristo diz na carta, né, que os Estados Unidos é um país que se mete muito na vida dos outros países, né? E já promoveu diversas guerras, né? Chacinas e problemas, né? De natureza aí, de cunho homem, como é que fala? De morte, né? De muitas. Religioso. Não, mas continua produzindo. Eles não atacaram lá no Iêmen Ah, eu agora? sei, eu só estou dizendo isso porque, assim, o próprio Cristo diz na carta que esses países vão receber a devida paga, né? Então, assim, os Estados Unidos, por um tempo, podem estar, né, em abundância, mas você está dizendo aqui que a realidade está mudando, já está mudando, né? Você está dizendo que a realidade já está mudando, né? Então, talvez os Estados Unidos, talvez não, né? Certamente os Estados Unidos não será um dos melhores países mais para se viver no mundo, né? Eu concordo com você. Eu falo assim, sabe por que que eu estou nos Estados Unidos? Porque minhas filhas estão aqui. Se elas morassem em Uganda, eu estava em Uganda. Então, não foi uma escolha pelo país ou uma coisa de admiração. Não, é uma coisa muito mais pela minha família. Não tem. Familiar, né? E não acho que seja tudo isso. Estou bem, estou feliz, tenho tudo que eu preciso aqui, vivo num lugar maravilhoso, tenho amigos americanos legais, então assim, minha vida está ótima. Mas quando você pensa no país como um todo, né, em termos da política atual, aí fica bem complicado. Mas enfim, É, cada país tem o seu karma aí, né, plantou um monte de coisa, agora tem que colher, né? Não é isso? exatamente. Exatamente. Só até amanhã, né? Até amanhã. Tá bom. O pessoal não Isso. quer sair. Boa noite, Então, pessoal. boa noite. Boa boa noite. noite, Boa gente. noite. Até Boa amanhã. noite. Obrigado. Até amanhã. Solange, onde paramos? Opa, fechei, peraí. É Temos na 329, primeiro parágrafo, você vai se descobrir, Obrigado. tá? Marta. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.